deu de 2 dias, e a defesa, ela esqueceu aquela história de que Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria, passou 2 dias por lá, em pleno carnaval, esqueceu aquela história de que ele estava lá para discutir os cenários políticos e disse que é ilógico dizer que o ex-presidente tentou fugir ou então buscar asilo político, uma vez que eles nem pensaram nessa possibilidade de prisão preventiva, até por causa das medidas cautelares que Alexandre de Moraes tinha imposto a Bolsonaro. Ele apreendeu o passaporte do ex-presidente da República e, portanto, seria infundado e improvável, nas palavras da defesa, qualquer suposição nesse sentido. O que me chama a atenção, Ananias, aí nesse documento que a gente teve acesso da defesa do ex-presidente Bolsonaro, é a parte que ele fala que o respeito ao Estado Democrático de Direito do ex-presidente é pujante no peito. E eles também criticam as medidas de Alexandre de Moraes, alegando que é perseguição, que as medidas são desnecessárias, porque Bolsonaro, de acordo com eles, mostra ali um cumprimento de obedecer às decisões judiciais. E eles, inclusive, relembraram também nesse documento que o presidente, quando deixou o país em dezembro do ano passado, ele pediu autorização ao STF, mostrou as passagens, isso para a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, e agora, antes do The New York Times mostrar essas imagens de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, a defesa já tinha pedido permissão para que Bolsonaro vá até Israel. Tinha uma viagem marcada entre os dias 14 e 18 de maio. Bolsonaro já havia solicitado isso antes dessas imagens virem à tona, e hoje, de novo, Weingarten publicou, inclusive nas redes sociais, tem aí o post, dizendo que eles pediram autorização para Bolsonaro visitar Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Bolsonaro quer usar também esse capital político nesse momento em que o governo brasileiro vive essa crise de diplomacia com Israel. Agora, Ananias, se as chances antes do ministro negar esse pedido eram grandes, imagina agora. Olha, a gente vê claramente que esse documento apresenta poucas novidades em relação àquela nota da imprensa para a imprensa que já tinha sido emitido pela defesa de Bolsonaro e reforça um padrão de vitimização do ex-presidente. Com um reforço, ele fez um novo pedido, quer ir agora para Israel, que deve ser negado. E aí a retórica da vitimização avança, Apoliana? A Danias não acrescenta nada, porque ele não tem o que explicar, né? É difícil você explicar o inexplicável. O presidente realmente entrou numa situação bastante complicada com essa visita dele, né? Com essa dormida, esse pernoite lá na Embaixada da Hungria. E aí eles vão utilizar esse discurso, né? Você vê como é que está sendo a manifestação dos apoiadores nas redes sociais. Ah, o que tem de errado, dormir na embaixada, não sei o quê, lá. Mas realmente ele não tem muito o que explicar, não. Agora saber como é que o ministro vai interpretar essa defesa dele, né? E de pai para filho, Rani, Jair Renan virou réu. Pois é. Ananias, só acrescentar aqui mais uma coisa importante nesse último tópico, é que a gente está nessa tensão, né? Vai sair a prisão? Não vai sair a prisão? De fato, aqui em Brasília ninguém fala nisso nesse momento. Dizem que não vai sair prisão para Bolsonaro, no máximo uma outra medida cautelar, mas só uma medida cautelar com uma forma de recado, para que Bolsonaro não ouse tentar pedir asilo político, ou então em uma embaixada, que não é um território estrangeiro, porque está aqui no Brasil, mas é de soberania do país. Então, a Polícia Federal é que vai endossar esse pedido ou não do ministro Alexandre de Moraes por outra medida cautelar. Bom, sobre Jair Renan, Ananias, pois é, a gente vem mostrando aqui no Jogo do Poder ao longo dos últimos meses. No dia 8 de fevereiro, teve esse pedido à Justiça para que ele se tornasse réu, e agora o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou, de fato, a denúncia à Justiça. E agora Jair Renan e Maciel Alves, que era o seu sócio, um instrutor de tiro, agora eles são réus.
e por lavagem de dinheiro, porque era uma grande dúvida se ia ser crime contra a ordem tributária ou lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. Eles usaram, Ananias, documentos falsos para pedir empréstimos a bancos públicos e privados e eles conseguiram, tá? 600 mil reais, mais ou menos os valores dos empréstimos que eles conseguiram através de uma outra pessoa que não existe um documento falso. E a sua defesa alega que foi um golpe. Jair Renan foi vítima de um golpe, que a pessoa é conhecida aqui em Brasília, mas até agora há evidências, né, no relatório da Polícia Civil do Distrito Federal de que, de fato, eles teriam fraudado esses documentos para contrair esses empréstimos. O Jair Renan está entrando na política, João, é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Essa condenação atrapalha? Sim, aliás, virar réu atrapalha? Virar réu atrapalha, mas atrapalha principalmente se ele for condenado de segunda instância, porque aí ele cai na ficha suja, né? Aí não pode. O processo ficha limpa. O que tem que se entender aí é que o ex-presidente, por que é constitucional? Por exemplo, se a Poliana, eu, o Franz, você, qualquer um de nós decidir dormir na embaixada da Hungria, não vai haver nenhum problema. Por quê? Porque nós não tivemos acessos a documentos, nós nos ocupamos cargos estratégicos, nós não recebemos suporte para não ter atrelamento e não prestar serviços a esse país. E o passaporte não está retido. O ex-presidente da República, mesmo que tivesse retido, não haveria esse problema. O que acontece? Os ex-presidentes, eles recebem 4 seguranças, 2 veículos, 2 motoristas e mais verbas para a manutenção da dignidade do cargo, da dignidade do cargo já ocupado. É assim que diz lá a lei. Então, o que acontece? Ele recebe tudo isso para que ele não tenha que se sujeitar a trabalhar para ninguém, para que ele não tenha que se fazer consultoria para a empresa, para que ele não tenha que se vender para um governo estrangeiro. O nó da questão está aí nessa questão. É como se fosse um crime de autotraição, como se chamaria nos Estados Unidos. Não existe uma lei específica sobre isso, mas é mais ou menos por aí que circula a coisa. Você sair para uma representação diplomática, ficar hospedado numa representação diplomática, que, para quem não sabe, aquela representação diplomática, pelo princípio solos, ela não pertence ao Brasil. Aquilo ali é uma parte do território brasileiro que foi cedido a outro país. E não inclusive, poderia ser preso não pode lá, ser preso, não pode ser invadido, não pode ser domostado, não pode ser feito qualquer tipo de intervenção jurídica. Então, o que acontece? O presidente recebe todos esses benefícios exatamente para não ter esse tipo de postura. Nunca tinha havido um presidente da República que foi dormir, que foi viajar para outro país, até mesmo quando ele viaja para outro país, o Itamaraty é comunicado. Sim. Comunicado por quê, Ariman? Por quê, Ananias? Comunicado por um motivo bem simples, porque é monitorado. Essas imagens bem aí que foram monitoradas por dois segmentos. Pela ABIN, pela Polícia Federal e pela CIA, né? Que foi quem vazou. A CIA foi quem vazou, né? A CIA está no mundo todo, você não vê nada. O João já tem a fonte do New York Times. O New York Times diz que fontes da CIA. Pô, se fontes da CIA, então quem deu a informação? Deixa eu ver. O Brasil é que não foi, né? O Franz Teixeira. Então o presidente pode ser acusado de alta traição, né? Como dificilmente terá uma condenação, caso comprovado realmente o crime do Jair Renan até a eleição de outubro, o impacto político não haverá. Porque essa narrativa de vitimismo, de perseguição, já é uma narrativa que colou para esse eleitorado de Jair Bolsonaro. E o colégio eleitoral em que Jair Renan irá concorrer, que é Balneário Camboriú, é um colégio eleitoral que tem uma base muito forte de eleitores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, mesmo com esse processo, mesmo com representação, mesmo com denúncia, o que for, se não houver um impacto na sua elegibilidade, ele facilmente será eleito com recorde de votação para a Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Em relação a Jair Bolsonaro, já são tantos casos em que as justificativas dele são as mesmas que poderia colocar ali só um Ctrl-C, Ctrl-V. Em relação à tentativa de golpe, é uma justificativa similar. Em relação a esse caso da embaixada, também.
Então, Jair Bolsonaro e os seus filhos não fazem nada. São pessoas totalmente inocentes em relação a tudo. Muito bem, olha, vamos avançar, porque a Rani traz para a gente o Congresso em alta, Rani. Pois é, Ananias, quem diria, né? É a melhor avaliação positiva do Congresso nos últimos 20 anos, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele saltou ali aos olhos no mesmo instante, enviou uma nota, até porque Pacheco quer se viabilizar, por um lado, para o outro, quem sabe